Então vocês abram essa tabelinha aí que eu mandei para vocês. Então você pensa o seguinte: essa tabelinha aqui, ela tem. Essa tabelinha aqui é a curva de calibração no método de Bradford. Todos esses resultados aqui, então você imagina o seguinte: existe um método na química analítica que que você determina então você está aqui com a tua tabelinha. Então eu mostrei para vocês, né, que o que a gente fez até agora, né? Eu falei que não só no método espectrofotométrico, né, a gente usou absorção molecular até o momento, né? A gente teve só 2 aulas de laboratório, a primeira foi de absorção molecular. Aí eu falei que a única técnica analítica que a gente vai ver nesse curso é absorção molecular, porque é a única que a gente tem à mão no laboratório, né? Agora que eu falei, tem milhares de técnicas analíticas. Eu sou doutor em Química Analítica, pós-doutor em Química Analítica pela Unicamp. Eu tenho mais de 30 artigos nas melhores revistas da área, mas tem técnica analítica aí que está descrita no livro didático que eu nunca vi na minha vida. Então você imagina que o que mais tem é técnica instrumental analítica. Tem técnica que nem eu sei, que eu estava fazendo um estudo há pouco tempo, eu nem sabia que existia. Não importa se você vai trabalhar com espectroscopia de absorção molecular, né? Eu falei que até R$ 2.000 você compra um espectrofotômetro baratinho para você fazer essa técnica analítica, né? Então não importa se você está fazendo espectroscopia de absorção molecular, que custa R$ 2.500, ou você está utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de ultra resolução. Era um equipamento que a gente tinha na Unicamp. Naquela época a gente tinha só 2 no Brasil, um estava lá na Unicamp. Você adquiria um equipamento desses pela módica quantia de US$ 2 milhões, né? Hoje, se você for ver que o real tá quase 6 para 1, né? Então, se você for imaginar um equipamento que ia custar R$ 12 milhões, né? Não importa que técnica analítica que você vai usar, uma das técnicas mais usadas para você determinar o analita é você fazer a curva de calibração. O que é a curva de calibração? Você faz soluções de concentração conhecida e mede o sinal. Aí, através da equação da curva analítica, você determina a concentração do teu analito, né? Então, por exemplo, esses resultados que estão aqui, eles foram obtidos pelos alunos da Engenharia Química no segundo semestre de 2019. Né? Esses resultados aqui eram para ser de vocês. Eu ia fazer isso com os resultados de vocês, mas infelizmente por causa do Covid a gente não está tendo aula presencial. Então você imagina o seguinte: essa tabelinha que eu mandei. Você imagina que na época também não tinha. Na época eram 3 grupos de alunos. Então, eu pedi para eles prepararem concentrações. Então, a concentração estava em. Esse daqui é o método do Bradford. Lembra que eu falei para vocês do método do Bradford? Que você faz uma solução de um corante, que é o Comas Blue 250. E você faz essa solução do corante, né, em uma solução ácida, preparada com ácido fosfórico. O Comas Blue, na presença nessa solução, o Comas Blue ele tem uma coloração meio marrom. Quando quando ele interage com a proteína, ele adquire uma coloração azul bem bonita. Então eu falei para o pessoal da engenharia química na verdade tinha um aluno que hoje é meu aluno de C, né? Ele é da engenharia de alimentos, mas ele era o único aluno da engenharia de alimentos que estava na minha turma no passado, né? Então tinha um engenheiro de alimentos na turma, mas todos os demais eram engenheiros químicos, né? Então eu falei para o pessoal, ó, vocês preparam a solução de proteína. No caso, a gente tem o método de referência, ele fala para você usar o BSA, né? É a albumina bovina. Então tem diversas proteínas, né?
Mas o método de referência ele recomenda que você use a albumina bovina. Então eu falei para eles, preparem soluções padrão de albumina bovina. Então eles prepararam uma soluçãozinha concentrada de albumina e diluíram para preparar concentrações de 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 miligramas por litro de albumina bovina. Eles prepararam essas soluções aqui que vocês estão vendo. Tem uma meta, então a gente mediu a absorbância em 595 nanômetros, né? A gente determinou a absorbância em 595 nanômetros, né? Essa daqui já é a absorbância corrigida, esses valores que vocês estão vendo aqui, você imagina o seguinte, eles obtiveram um valor, eles obtiveram um valor para o branco, né? Que era uma solução que não tinha proteína, só tinha água deionizada, e determinaram também a concentração para as soluções que tinham essa concentração. Então, eles subtraíram a absorbância do branco e deu esses valores aqui, tá vendo? E também a gente fez a quantificação através de imagens digitais, né? Você imagina que a gente colocou as amostras numa plaquinha e a gente determinou a intensidade da cor azul, né? A gente pegou a plaquinha, escaneou e pela imagem digital a gente determinou a intensidade da cor azul que tinha ali naquela solução, né? Então a gente fez a curva de calibração utilizando a intensidade da cor e também usando a absorbância, né? Então aqui estão os resultados de 3 grupos, tá vendo? Aqui são os resultados de 3 grupos diferentes. Então, aqui a primeira concentração, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Então, aqui as concentrações e as absorbâncias que cada grupo obteve, tá? Então, aqui é a concentração, que está em miligramas por litro. E aqui é a cor, né? Na verdade, você imagina o seguinte, o olho humano, ele vê a cor que está sendo refletida, né? Então você imagina o seguinte, se você vê, na verdade o olho humano, né? Ele vê a cor que está sendo refletida. Então, se você imagina que se uma substância é azul, é porque ela está refletindo a luz vermelha, né? Então aqui é a intensidade da cor vermelha, aqui é a concentração em miligramas por litro e aqui é a absorbância, né? Então, aqui você tem as concentrações, aqui você tem as absorbâncias que foram determinadas com a intensidade da cor, e aqui a gente tem a absorbância. Então, a gente tem aqui as duas curvas de calibração, tá vendo? A gente tem aqui as duas curvas de calibração, né? A gente fala que esse é o método da calibração externa, porque eu pego a solução padrão, misturo ela com a solução colorimétrica e meço a absorbância. Pessoal, vocês já viram o que é limite de detecção e limite de quantificação? Vocês já viram o que é limite de quantificação e limite de detecção? Deixa eu ver aqui o chat. Muito bem. Então você imagina o seguinte, que tem várias maneiras de você determinar o limite de quantificação e o limite de detecção. Quais seriam essas maneiras? Limite de detecção e limite de quantificação. Você imagina que o limite de detecção é a mínima concentração que você consegue detectar. E o limite de quantificação é a menor concentração que você consegue quantificar. Qual que é a diferença de limite de detecção para quantificação? Você imagina o seguinte, fala assim, professor, por que o limite de quantificação é diferente do limite de detecção? Você pode imaginar o seguinte, que às vezes uma concentração muito baixa eu consigo detectar no meu método, mas eu não consigo quantificar, né? Tipo, é uma amostra que eu sei que tem o analito,
só que a resposta desse analita é tão pequena que eu não consigo obter uma resposta aceitável, né? Então, você imagina que uma resposta aceitável, né? Você tem que ter um desvio padrão, você tem que ter depois eu vou mostrar para vocês, mas o Inmetro e a American Chemical Society, eles determinam um limite máximo, né? Por exemplo, quanto menor a tua concentração, maior o erro que é aceitável, né? Mas, por exemplo, você determina a precisão através do desvio padrão relativo. Então, por exemplo, se eu estou determinando a concentração numa amostra. Aí eu vou lá e tenho você imagina que eu tenho os valores, né? X1, X2, X3, X4, né? O ideal seria até X10. Eu vou determinar o desvio padrão dessas amostras, né? O desvio padrão relativo. Então você imagina que, então faz de conta que então vou fazer com o número para ver se fica mais fácil para vocês, né? Então, por exemplo, a concentração da tua amostra fica como 1, 1,5, 1,6, 1,8 e 2. Então, um jeito de eu determinar a precisão da minha medida é através do desvio padrão relativo. O que é o desvio padrão relativo? Você imagina que o desvio padrão relativo, né? Que também a gente usa muito o termo em inglês, né? Relative Standard Deviation, né? Vocês vão ver RSD, né? Relative Standard Deviation. Você imagina que isso daqui é o desvio padrão, isso daqui é o desvio padrão, que a gente chama de S, dividido pela média dos resultados, vezes 100. Né? Então, você imagina que você vai ter um desvio padrão. O que é esse desvio padrão? O que é esse desvio padrão? Então, eu vou fazer a média dos meus resultados, né? Eu vou fazer a média dos meus resultados aqui. Eu vou fazer o desvio padrão desses resultados. Então, eu vou usar aquela formulinha do Excel para o desvio padrão, que é o desvipad. Eu vou fazer o desvio padrão dos meus dados. E para eu calcular, então, o RSD, eu vou fazer meu desvio padrão dividido pela média vezes 100. Aí, por exemplo, aqui eu tive um desvio padrão de 23%, né? Então, dependendo, eu não falei aqui a unidade, né? Eu só falei que a concentração que eu determinei é 1,5, 1,6, 1,8 e 2. Mas você imagina que a concentração que para cada faixa de concentração, né, você tem um desvio padrão aceitável, né? Então, um jeito de você determinar, você imagina o seguinte, você nunca vai conseguir quantificar uma concentração que cai fora da tua curva analítica, né? Então você pode imaginar que, por exemplo, essas curvas analíticas que os alunos fizeram no segundo semestre de 2019, elas começaram com 2,5 miligramas e foram a 12,5 miligramas por litro. Então, seria impossível quantificar uma concentração menor do que 2,5 gramas por litro, né? Mas uma maneira de eu saber se eu, de fato, eu consigo quantificar no ponto mais baixo da minha curva analítica seria eu analisar soluções que têm essa concentração e observar o desvio padrão relativo obtido para essas soluções, né? Eu vou mandar a planilhinha para vocês do Excel e vocês vão ter que calcular para mim o desvio padrão relativo e o erro relativo, tá bom? Então, e também eu vou dar para vocês a equação de Roriz, e através da equação de Roriz vocês vão saber se o desvio padrão que vocês estão obtendo é aceitável para aquela faixa de concentração, né? Mas basicamente, então você imagina que o Inmetro hoje ele fala o seguinte: o que é o limite de quantificação? É
a menor concentração que você consegue quantificar. Então você imagina que vai ser o último ponto da tua reta é o limite de quantificação. Então, por exemplo, se o primeiro, desculpa, né, o primeiro ponto, né? Então, se eu fiz uma curva analítica, né, ou uma curva de calibração de 2,5 a 12,5 miligramas por litro, a menor concentração que talvez eu possa quantificar é 2,5 miligramas por litro. Por que talvez, professor? Porque eu tenho que analisar 7 amostras na menor concentração que eu tenho e determinar o desvio padrão dessa amostra, para ver se ele é aceitável. Né? Por exemplo, se eu tiver um desvio padrão, você imagina que você tem uma coisa que chama precisão. Você mede a precisão através do desvio padrão relativo. Então, você imagina o seguinte, se você analisa a mesma amostra e você tem resultado, se você analisa a mesma amostra, hein, você deve pensar, eu vou obter resultados iguais. Não, resultados exatamente iguais você não vai ter, mesmo analisando a mesma amostra, porque você está sujeito a um erro experimental. Pode ser tanto você como experimentador, quanto pode ser o teu equipamento, né? Então você está sujeito a erro experimental. Você vai analisar a mesma amostra 7 vezes. Obviamente era para você achar a mesma concentração, mas você não vai achar por causa desse erro experimental. Então você imagina que se os resultados que você acha são muito discrepantes, né? Por exemplo, uma hora você acha 1, outra hora você acha 2. Você imagina que você tem resultados que são muito discrepantes, né? Então você imagina que quanto maior a variação dos seus resultados, maior é o teu desvio padrão relativo. Quanto menor a variação dos seus resultados, menor é o teu desvio padrão relativo, tá bom? Então, você imagina o seguinte, que você vai analisar várias soluções de concentração conhecida na menor concentração da tua reta e vai ver se o desvio padrão dessas análises é aceitável. Se for, você consegue afirmar que o teu limite de quantificação é o último ponto da tua reta. Também tem o método, que é o limite de detecção. O limite de detecção é o que eu falei. Às vezes você, por exemplo, você está vendo aqui, ó, numa média, por exemplo, eu vou fazer aqui uma média, né? Das absorbâncias que os alunos obtiveram para 2,5, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma média. Então, por exemplo, a média do ponto mais baixo da curva foi uma absorbância de 0,17. Então, às vezes você mede a absorbância de uma amostra, dá 0,1. Aí você fala, não, eu acho que tem proteína nessa amostra, mas ela está abaixo do meu limite de quantificação, né? Eu não vou ter precisão suficiente para quantificar essa amostra, né? Então, você imagina que uma amostra que, por exemplo, que tem uma absorbância de 0,1, que tem uma absorbância de 0,1, você consegue dizer que ela tem proteína, mas você não consegue quantificar. Você não consegue me dar um valor preciso para a concentração de proteína que essa amostra tem. Isso daqui com o método de Bradford. Aí você tem o seguinte, a literatura fala que que existem duas fórmulas para você calcular o limite de quantificação e de detecção. Você pode imaginar, então, que eles chamam o limite de detecção, né? The limit of detection, né? Limit of detection, que vai ficar o LOD, limite de detecção, e você vai ter o LOQ, né? O limit of quantitation. Você imagina o seguinte, que eles usam diversas equações. Então, por exemplo, eu já mostrei para vocês qual que é a equação da reta. A equação da reta é igual a y igual a A mais bx. Essa daqui é a equação da reta de vocês, tá vendo? Você imagina então que o erro relativo dessa reta é aquilo que a gente chama de SY. Então, por exemplo, eu posso determinar o meu limite de quantificação falando que eu posso falar que ele é 3 vezes. Eu posso falar que ele é
eu posso falar que ele é 3 vezes o SY dividido por B. E também eu posso falar que ele é igual a A mais 3 vezes SY. Eu posso dizer então que essas daqui são as concentrações que eu posso detectar com o meu método. E eu também, posso dizer que meu limite de quantificação é 10 vezes o SY, que vai ser igual. E também o outro método de eu fazer isso é eu falar que isso daqui é igual a A mais 10 vezes SY. São duas maneiras de eu fazer o meu limite de detecção e o meu limite de quantificação, né? São duas maneiras que você pode usar para fazer isso. Então, por exemplo, eu quero agora calcular o limite de quantificação e o limite de detecção usando essas duas equações. Você acha que vai dar diferença nos resultados? Pessoal, vocês acham que vai dar diferença nos resultados? Então, eu vou tirar esses resultados para cá, vou dar Ctrl C, vou vir aqui e na outra planilha do Excel vou colar Special para vir só os valores, né? Vou vir aqui e vou pegar as fórmulas para vocês lembrarem. Vou vir aqui e vou pegar as fórmulas para vocês lembrarem. Vou colocar aqui na planilhinha. Eu vou colocar aqui na planilha. Então agora eu quero que... Acho até melhor, acho que eu vou colocar aqui embaixo, fica mais fácil de vocês visualizarem. Muito bem, eu quero agora que vocês calculem para mim o limite de detecção e o limite de quantificação usando essas equações. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que vocês tentem calcular o limite de detecção e o limite de quantificação. Eu vou contar uma história para vocês. Então, vou colocar aqui. Podem tentar fazer. Você tem esse site aqui que é o Google Acadêmico, né? Então, tem esse cara aqui, o Marcelo Ribani. O Marcelo Ribani. Ele foi meu colega enquanto eu fazia o doutorado na Unicamp. Ele fez esse artigo aqui em 2004, né? Você imagina que ele foi doutorando. Ele estava terminando o doutorado quando eu comecei meu doutorado. Aí ele fez esse artigo, né? Validação em métodos cromatográficos eletroforéticos. Só que, na verdade, os princípios de validação para qualquer método instrumental são exatamente os mesmos, né? Então, eu poderia ter escrito simplesmente validação analítica, né? Esse artigo aqui, ser sincero, ele é o artigo mais citado na língua portuguesa, né? Por exemplo, ele escreveu esse artigo em 2004. Esse artigo foi citado em 1543 trabalhos posteriores. Eu acho que até eu citei esse trabalho. Então, basicamente, esse daqui é o artigo, né? Você clica nele. A Química Nova é uma revista da Sociedade Brasileira de Química e ela é o que a gente chama de Open Access. O que é uma revista Open Access? Uma revista Open Access, né, quer dizer que é uma revista de acesso livre, uma revista de acesso livre, né, você pode acessar sem pagar nada qualquer artigo dela, né? Então, eu vou estar mandando aqui para vocês no chat. Aqui é o link para o artigo do Ribani, né? Recomendo vocês lerem esse artigo para as próximas aulas. Então, basicamente, processo de validação. Eu vou aproveitar então, que o pessoal sempre quis fazer isso, mas nunca deu tempo. Especialmente por quê? Porque esses daqui são cálculos muito trabalhosos, você não consegue fazer esse cálculo no quadro.
Você precisa de uma planilha eletrônica para fazer, né? Então, eu vou aproveitar que agora não tem outra opção além da planilha eletrônica para fazer cálculo, e eu vou passar isso para vocês. Então, na segunda-feira que vem, eu vou dar uma aula para vocês de validação analítica, né? Que às vezes, assim, a gente vê muitos métodos analíticos, mas acaba faltando aquela coisinha, né? Acaba faltando aquele negócio de validar o método, né? Eu estou ensinando para vocês métodos analíticos, mas então você se formou, você está trabalhando ali na empresa, aí você tem que quantificar uma determinada substância. Às vezes o problema é bem simples, né? A gente fez a validação, a gente determinou a concentração de proteínas num suplemento alimentar, né? Num whey protein. Às vezes você vai trabalhar numa indústria de alimentos, aí o pessoal fala, tu que é engenheiro químico, diz quanto que tem de proteína aqui. Aí você, eu lembro da aula do professor Ender, eu vou fazer o método que eu aprendi, né? Eu vou fazer o método do Biureto. Aí você vai lá, você obtém um resultado, dá o resultado, eles vão falar para ti, tá, mas esse resultado aí, ele é confiável? Ele é preciso? Né? Qual que é a acurácia? Aí vocês vão falar, tá, né? Então aqui a gente tem, né, a precisão, né? Ele define nesse artigo a precisão. Representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes repetidos de uma mesma amostra. Amostras semelhantes ou padrões sob configurações definidas. A precisão é avaliada pelo desvio padrão absoluto, que utiliza um número significativo de medições, normalmente maior que 20. Na prática, em validação de métodos, o número de determinações é geralmente pequeno, e o que se calcula é a estimativa do desvio padrão absoluto, né? Então, aqui a fórmula para você determinar o desvio padrão, né? Você não precisa usar a fórmula para determinar o desvio padrão. Essa fórmula, por quê? Porque o Excel faz para você. Então, o jeito de você determinar o desvio padrão, eu estava falando aqui para vocês, né? Então, por exemplo, se eu peço para ti determinar o desvio padrão desses resultados aqui anteriormente, né? Se você tem uma calculadora, você vai fazer a média desses resultados. Se você está fazendo isso daqui na prova com uma calculadora. Aí o que você vai fazer depois que você determinou a média desses resultados? Você vai fazer o quadrado dos erros, né? Ou seja, você vai pegar a média, você vai subtrair cada um desses valores da média e elevar ao quadrado. Vamos pôr aqui um F4. Oh, meu Deus. Vamos pôr aqui um F4. Tá vendo? Então, você vai vir, vai arrastar. Ah, não, eu fiz errado, peraí. Ó, eu coloquei onde não era para ter colocado o parênteses, né? Então, você vai colocar a média, né? Vai apertar o F4 e vai subtrair da média cada um dos seus valores. E depois vai elevar ao quadrado. Aí depois, então você faz de conta, né? Eu dei uma prova para vocês. Você está lá na prova presencial, só com a calculadora na mão ou com uma caneta na mão. Aí eu pergunto para você me dizer qual que é a precisão dessas medidas, né? Quando eu falo calcule a precisão, é para você me dar o desvio padrão relativo, né? Então você ia fazer a média, né? Você ia pegar todos esses valores aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5 valores. Você ia somar todos eles e dividir por 5 para me dar a média, né? Então você imagina que você ia somar todos esses valores. Você ia somar todos esses valores. E dividir por 5 para me dar a média. Só que você não precisa fazer isso, né? O Excel é só você colocar me dê a média, ele te dá a média. Se você fosse calcular o desvio padrão na calculadora, né, você ia pegar cada um desses valores e subtrair da média. Ia levar eles ao quadrado.
Depois você ia somar todos esses valores, né? Então, por exemplo, você ia somar todos esses valores aqui. Opa, perdão. Pegar todos esses valores aqui. Você ia pegar todos esses valores aqui e somar. Aí você ia tirar a raiz quadrada desses valores e dividir esse valor pelo número de observações que você tem menos 1, né? Então, ou seja, você ia dividir isso daqui por 4. Deixa eu ver o que que deu, o que que deu errado aqui. Foram todos elevados ao quadrado. Eu Acho que fiz tem a... que dividir por 4 e depois tirar a raiz, né? Ah, tá, eu vou dividir por 4. Então, peraí, então eu vou colocar aqui. Então, eu vou dividir esse valor por 4. E depois eu vou tirar a raiz. Agora bateu. Primeiro você divide por 4, depois tira a raiz. Perfeito. Então você tá vendo aí que até eu me perdi com tanta conta, né? É engraçado, eu tô dando aula para vocês, eu tô me perdendo com as contas. Então você vê que não é uma coisa fácil de você fazer, né? É um saco você fazer isso daqui. Imagina você fazendo isso daqui na prova com a calculadora na mão, né? Você já, na hora de calcular o desvio padrão, você veio aqui, fez a somatória, tirou a raiz, depois dividiu por 4. Aí já deu errado, né? Você tinha que dividir por 4 e depois pôr a raiz. Enfim, então você tem essa fórmula aqui no Excel, que é o desvipad, você não precisa calcular o desvio padrão, né? Você só fala calcule o desvio padrão desses valores. Pronto. E para você calcular o desvio padrão relativo, né? Em inglês é o Relative Standard Deviation, é só você dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Aí você tem o desvio padrão relativo, né? Que está aqui, como você pode ver. O desvio padrão relativo. Tá? Então você imagina, então ele está falando, o Ribani fala nesse artigo, né? Que um jeito de você determinar a precisão é através do desvio padrão ou através do desvio padrão relativo, né? Então ele fala que outra expressão da precisão outra expressão da precisão é através da estimativa do desvio padrão relativo, né? O Relative Standard Deviation, também conhecida como coeficiente de variação. Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês as normas de validação do Inmetro. Né? Como que no Inmetro você faz uma validação analítica? Como que você valida o método de acordo com o Inmetro? Então, você tem o desvio padrão relativo, que também é chamado de CV. Então, você imagina que esse CV, que é o coeficiente de variação, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Normalmente, métodos que quantificam compostos em macro quantidades requerem um RSD de 1 a 2%. E métodos de análise de traços ou impurezas são aceitos desvio padrão de até 20%, dependendo da complexidade da amostra. Uma maneira simples de melhorar a precisão é aumentar o número de replicatas. A precisão em validação de métodos é considerada em 3 níveis diferentes, né? Repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade. Tá? Na próxima aula eu falo para vocês, então, das repetitividades, né? Basicamente, você pensa o seguinte, né? O termo que é mais usado é precisão interdia e precisão intradia, né? Então, quando você monta o método analítico, é interessante que você determine a concentração das amostras, né? Várias vezes no mesmo dia e várias vezes em dias diferentes, né? Isso daí te dá o que a gente chama de precisão intradia e interdia.
né? Para você ver se isso daqui são medidas que você faz para saber se teu método é reprodutível ou não. Então, lá embaixo ele fala dos limites de detecção, né? Aí ele fala: o limite de detecção representa a menor concentração da substância em exame que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada. Utilizando um determinado procedimento experimental, o limite de detecção pode ser calculado de três maneiras diferentes, né? Você tem o método visual, o método da relação sinal-ruído, o método baseado em parâmetros da curva analítica. Então, você imagina que o método visual é utilizado para determinar o limite de detecção, utilizando a matriz com adição de concentrações conhecidas da substância de interesse, de tal modo que se possa distinguir entre ruído e sinal analítico pela visualização da menor concentração detectável ou visível, né? Esse procedimento também pode ser feito através do instrumento utilizando parâmetros de detecção no método de integração. Então você tem também o método do sinal ruído, né? Este método pode ser aplicado somente em procedimentos analíticos que mostram o ruído na linha de base. Para determinar a relação sinal-ruído, é feita uma comparação entre a medição dos sinais da amostra em baixas concentrações conhecidas do composto de interesse na matriz e um branco, né? Você diz que o branco é a matriz isenta do composto de interesse dessas amostras. Assim, é estabelecida uma concentração mínima na qual a substância pode ser facilmente detectada. A relação sinal-ruído pode ser de 3:1 ou de 2:1. Proporções geralmente aceitas como estimativas do limite de detecção. Métodos baseados em parâmetros da curva analítica. Então, a gente tem esse limite de detecção que você determina ele através da curva analítica, né? Então, você fala que o limite de detecção pode ser expresso como, né? 3,3 S minúsculo dividido por S maiúsculo, né? Onde S é a estimativa do desvio padrão da resposta, que pode ser a estimativa do desvio padrão do branco, e da equação da linha de regressão, ou do coeficiente linear da equação. E S, a inclinação ou coeficiente angular da curva analítica. Para calcular esses dados, uma curva analítica deverá ser feita utilizando a matriz contendo o composto de intersecção na faixa de concentração próxima ao limite de detecção, e softwares como o Microsoft Excel, o Orange, podem calcular os parâmetros da curva e a estimativa do desvio padrão relativo desses parâmetros. Para adquirir melhor compreensão dos cálculos envolvidos, pode-se consultar livros de estatística, né? Bem, então você imagina que aqui ele definiu essa equação. Depois eu vou mostrar para vocês os parâmetros. Ele definiu só essas equações aqui, né? Ele definiu só essas equações aqui que ele determina o limite de detecção com essa fórmula, né? S dividido por S. Aí ele falou que esse S pode ser o desvio padrão do branco, pode ser o desvio padrão da curva analítica ou pode ser o coeficiente angular, né? Então, aqui que ele fala, né? Essa é a estimativa do desvio padrão da resposta e pode ser a estimativa do desvio padrão do branco, da equação da linha de regressão ou o coeficiente linear da equação, né? Então, a gente pode falar que ele pode determinar até de três jeitos, né? Então, você pode determinar também esse LOD, você pode fazer como 3,3, né? Eu coloquei só 3 aqui no cálculo. Então, aqui também pode ser o coeficiente angular, né? Pode ser
a equação da reta é A. Então, a gente tem aqui a equação da reta, né? Para ficar mais visual para vocês. Vocês têm a equação da reta, que é igual a A mais BX, né? Então, ele falou que tá um jeito de calcular também é 3,3A dividido por B. Né? Seria uma maneira também de você calcular. Seria uma outra maneira também de você calcular isso daqui. De calcular o limite de detecção. Então, vamos lá. Vocês já calcularam, pessoal? Vamos lá? Vocês já calcularam esses valores? Acho que até vou fazer assim para ficar mais bonitinho para vocês, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui a gente tem as três fórmulas que ele falou que são plausíveis para você determinar o limite de detecção. E lá embaixo ele fala que você tem essas fórmulas para determinar o limite de quantificação, né? Que você vai imaginar então que é 10 vezes A dividido por B, que é 10 vezes. Isso aqui é 10 vezes A dividido por B. 10 vezes o desvio padrão da reta dividido por B. E também pode ser A mais 10 vezes SY. Vezes aqui para ficar mais fácil de vocês verem, né? Vou ver se fica até mais bonitinho eu colocar aqui. Assim, eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Então vamos lá, pessoal. Pode calcular. Vocês já calcularam? Deixa eu olhar aqui. Já calcularam? Então, o SY, lembra que a gente tem o desvio padrão da reta? Você vai vir aqui no Excel e vai escrever proj.lim. Aí aqui você vai colocar os valores de Y. Aqui você vai colocar os valores de... Aqui você vai colocar os valores de X e vai escrever verdadeiro, verdadeiro. Aqui você vai ter o coeficiente angular. Aqui você vai ter o coeficiente linear. Aqui você vai ter o erro do coeficiente angular. Aqui você vai ter o erro do coeficiente linear. Aqui você vai ter o r quadrado. Aqui você vai ter o r quadrado. E aqui você vai ter o erro da reta. O que é esse erro da reta? Você imagina que você vai calcular
você vai calcular as absorbâncias, né? Você vai calcular as concentrações, né, das soluções através da curva analítica que você obteve e a diferença que tem entre o resultado verdadeiro e o que você obtém com a tua curva, né? Você vai ser o erro da reta, né? Na verdade, você faz esse cálculo, né, como se fosse um desvio padrão, né? Você vai fazer a diferença da concentração verdadeira menos a concentração que você determina com a tua curva. Isso daí você vai elevar ao quadrado. Isso daí você vai elevar ao quadrado. Depois você vai dividir pelo número de observações e, por fim, você vai tirar a raiz. Não se preocupa porque o Excel faz isso para você de uma maneira muito simples, tá vendo? Opa. Então, tá aqui. Então, aqui você só precisa usar na tua equação, tá vendo? Isso daí você só precisa utilizar na tua equação da curva analítica. Então, qual que é o limite de detecção usando isso daqui? Né? Como se fosse 3 vezes 3 o coeficiente linear vezes o coeficiente angular. Qual que vai ser o valor? Vai ser 3,3 vezes. Então, vai ser... Esse daqui é o coeficiente angular. Esse daqui é o coeficiente linear. Na verdade, aqui você não usa valores negativos, né? Então, você multiplica por menos 1. Aqui você faz 3,3 vezes. Aqui você vai pegar o erro e dividir pelo coeficiente angular, que é esse daqui. Então, é 3 vezes 3. E, por fim, você tem esse método aqui, que é o coeficiente angular, mais 3,3 vezes o erro da reta. Então você pode isso daqui para os valores que isso daqui usando a equação da curva analítica, né? A gente chega nesses valores. Isso daqui a gente chega utilizando a absorbância, né? Essa daqui foi obtida com as imagens digitais e essa daqui é determinada com a absorbância. Então você imagina que agora eu vou fazer o... Desculpa, né? Ainda não fiz os limites de quantificação. Então o limite de quantificação vai ser 10 vezes o coeficiente angular, coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Uma outra maneira de eu fazer isso daqui é 10 vezes o erro da reta. Isso daqui é 10 vezes o erro da reta. 10 vezes o erro da reta dividido pelo coeficiente angular. E uma outra forma, eu fazer isso daqui é igual a o coeficiente linear mais 10 vezes o erro da reta, que vai dar 0,35. Isso daqui para... Então você imagina que isso daqui é pelo método que usa as imagens digitais. Então aqui você tem os limites de detecção e os limites de quantificação. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, né?
Não sei se vocês lembram do pedacinho do artigo que eu li para vocês. Ele falou que você determina a precisão pelo desvio padrão relativo, que em inglês, desvio padrão. Então você imagina que para a gente é desvio padrão relativo. Para o norte-americano, né? O desvio padrão relativo, né? Ou para qualquer país de língua inglesa, é o Relative Standard Deviation, que é o RSD. Você pega muita coisa publicada em português que o cara calcula o desvio padrão relativo e coloca como RSD. E o Inmetro, por exemplo, ele chama o desvio padrão relativo de coeficiente de variação, né? Esses três são a mesma coisa e você determina eles fazendo desvio padrão dividido pela média, desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Aqui eu só estou mostrando como é que é, né? Eu não posso colocar o igual, senão ele não vai calcular coisa que tem letra. Pessoal, vocês podem pensar o seguinte: no final da aula, eu vou mandar para vocês o link para vocês verem as normas de validação do Inmetro. Então, o que eu falei, o Inmetro, ele fala para você, ele diz para você que o teu menor limite de quantificação pode ser o último ponto da tua reta. Mas para você dizer que você consegue determinar uma concentração da ordem do último ponto da tua reta, ele tem que ter um desvio padrão relativo aceitável. E o que seria aceitável, professor? Cada faixa de concentração tem um RSD, né, um coeficiente de variação aceitável. Eu vou ensinar vocês a calcular na aula que vem através da equação de Roriz, né? Mas basicamente, você pensa que o Inmetro é isso. Você tem que analisar soluções com a concentração do último ponto da tua reta e determinar o desvio padrão relativo dessas soluções. Se ele for aceitável, você consegue a menor quantificação que você. Se ele for aceitável, você vai poder quantificar soluções que têm a concentração do último ponto da tua reta, né? Então você pensa que isso daqui é o Inmetro. Agora, se você for olhar nas normas da Anvisa se você for olhar nas normas da Anvisa, muitos artigos que estão aí na literatura, o pessoal costuma usar essas três fórmulas. Nesse momento, eu calculei para você pelas três fórmulas. O que vocês puderam observar utilizando essas três fórmulas? Que varia demais da conta os resultados que você obtém para limite de detecção e limite de quantificação usando equações diferentes, né? Pelo amor de Deus, dá uma olhada, dá uma olhada nessa. Pelo amor de Deus, dá uma olhada na diferença que tem, né? Dos limites de detecção e quantificação que eu determinei usando cada equação, né? Usando essa equação aqui, que é o limite de quantificação é 3 vezes, né? É 10 vezes. Então, vou colocar aqui o vezes. É 10 vezes o erro da reta dividido pelo coeficiente angular. Ele falou que meu limite de quantificação é maior que a maior concentração da minha reta, né? Então, você imagina que utilizando essa equação aqui, né, que ele simplesmente pegou o coeficiente linear, dividiu pelo coeficiente angular e multiplicou por 10, aí, poxa, ele está dizendo que eu posso determinar até uma concentração que é negativa, né? Que loucura, imagina uma concentração negativa, né? Você pode até usar isso daqui em módulo, né? Multiplicar por menos 1 essa resposta, né? Já que não tem sentido você ter uma resposta negativa, mas ó, varia demais da conta de uma fórmula para outra, tá vendo? De menos 3 para 13. Vamos fazer agora os mesmos cálculos para absorbância. Então, vamos fazer os mesmos cálculos para absorbância, né? Não vai mudar nada.
eu vou vir aqui, eu vou escrever proj, eu vou dar igual, e vou escrever proj.lim, vou abrir parênteses, vou colocar os valores de y, e depois eu vou colocar os valores de x. Aí eu vou colocar verdadeiro. Tá vendo? E eu vou calcular do mesmo jeito, né? Então aqui, como a gente já calculou, não vai precisar calcular de novo. Essa é a parte boa do Excel, né? Deixa eu só ver uma coisa. Tá, eu fui muito em cima. Pronto, agora veio tudo, tá vendo? Bem, então você pode observar que usando essas três equações aí, você obtém valores bem distintos, né? Você acaba obtendo valores bem distintos, né? Para os limites de detecção e para os limites de quantificação, né? Por exemplo, utilizando esse método do LQ, né? Que você diz que o limite de detecção é 10 vezes a razão entre o erro da reta dividido pelo coeficiente angular. Então você imagina que você vai ter uma variação bem. Essas três fórmulas vão te dar uma variação muito grande, né? Então você imagina que esses daqui são resultados que o pessoal da engenharia química obteve ano passado para o método de Bradford. Aí quando o pessoal fez o método, eu falei, vamos calcular agora os limites de detecção e os limites de quantificação. Aí eu lembro que quando a gente teve essa aula, eu só falei que eles tinham que calcular isso e que eles tinham que achar como calcular através da literatura. Aí eu referenciei eles o livro do Ribani, o artigo do Ribani. Aí é que eu falei, aí teve valores muito diferentes, né? E eu fui ver que a maior diferença se tratava disso, da fórmula que o pessoal utilizou para calcular. E teve gente também que pegou no livro didático. Depois eu mostro para vocês a fórmula que está no livro didático, né? Então, por exemplo, eu estou publicando agora esse trabalho que eu fiz com os alunos ano passado, eu estou publicando esse trabalho, pediram para eu calcular o limite de detecção, o limite de quantificação. Eu acho que eu vou mostrar só esses daqui, né? Eu acho que na hora de eu publicar o artigo eu vou mostrar só esses daqui, né? Porque se, por exemplo, se eu for calcular com essa fórmula, essa daqui até que foi... Se eu for calcular com essa fórmula, eu vou dizer que meu limite de quantificação é quase o ponto mais concentrado da minha reta, né? Bem, mas então era isso. Eu vou salvar aqui. Eu estou salvando. E eu vou mandar. Eu estou salvando e fechando. E eu vou mandar para vocês aqui. Eu vou mandar aqui para vocês no chat. Parece que alguém falou alguma coisa. Ah, tá, ok. Então eu vou vir aqui carregar no computador. Vai substituir o arquivo que eu já tinha mandado. Vou lá, tá aqui. Então tá, agora, então na aula que vem a gente fala mais um pouquinho de validação. Então na segunda-feira eu vou dar aula para vocês, que aí eu vou aproveitar e ver se eu consigo ensinar para vocês os métodos estatísticos, tá bom? Eu vou ver se eu consigo ensinar para vocês os métodos estatísticos. E que eu falei, eu vou também mostrar um pouquinho para vocês de validação. Vou até mostrar alguns resultados para vocês que eu obtive com
com os meus alunos da engenharia química nos últimos anos, né? Tudo que... Você imagina que tudo que eu faço com o pessoal da engenharia química virou prática de ensino, né? E eu publico isso daí na American Chemical Society, né? Hoje eu tive um artigo meu que eu comecei a fazer com o pessoal da pós-graduação. E em 2015, acredita, que ele foi aceito para publicação, né? Bem, então vamos continuar. Então vamos fazer para terminar bem a aula. Como é que você termina bem uma aula, me fala? Como que você termina bem uma aula? Como é que você termina bem uma aula? Fazendo exercício. Então vamos lá. Um método espectrofotométrico para análise quantitativa de chumbo no sangue resulta em uma absorbância de 0,193. Quando uma amostra de 1 ml de sangue é diluída para 5 ml, uma segunda amostra de 1 ml de sangue é adicionada a 1 microlitro de um padrão externo de chumbo de 156 ppb e diluída para 5 ml, resultando em uma absorbância de 0,419. Qual é a concentração de chumbo no sangue? Eu acho que eu tenho até uma planilhinha aqui aberta. Deixa eu ver. Essa daqui é a planilhinha Essa daqui é a planilha da nossa última aula, do dia 27/4, né? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar salvar como, e vou salvar com a data de hoje, né? 8/5, 08/05 de 2020. Então eu vou colocar aqui para vocês, né? Eu vou vir aqui, vou clicar no exercício, vou dar Ctrl C, vou vir aqui na minha planilhinha, dar Ctrl V. Ele colocou aqui como tamanho 32, eu vou colocar como tamanho 14, porque aí você consegue visualizar todo o exercício, tá? Então eu coloquei aqui, ó, tá aqui o exercício. Então vamos lá, vamos ler o enunciado de novo. O método espectrofotométrico para análise quantitativa de chumbo no sangue resulta em uma absorbância de 0,193. Quando uma amostra de 1 ml de sangue é diluída para 5 ml, uma segunda amostra de 1 ml de sangue é adicionada a 1 microlitro de um padrão de chumbo que tem concentração 156 ppb, né? Então você imagina que o ppm é miligramas por litro, né? Você imagina que o ppb é microgramas por litro, né? Eu poderia simplesmente, ó, você imagina que para eu vou passar 1560 ppb, 1560 ppb, é a mesma coisa, é só eu dividir isso aqui por 1000, e eu vou para o ppm, né? Então você imagina que isso daqui é o ppb, e esse daqui é o ppm, né? Você imagina que esse daqui é microgramas por litro, e esse daqui é miligramas por litro, tá? Então você imagina que é o seguinte, é uma regrinha de 3, né? Você tem aqui a tua amostra, você vai resolver uma regrinha de 3. Então até vou abrir um pouquinho aqui, ó, para você resolver a tua regrinha de 3. Você tem uma amostra de concentração desconhecida. Você tem uma amostra de concentração desconhecida. A absorbância dessa amostra de solução de concentração desconhecida é 0,193.
Você pega essa mesma amostra de concentração desconhecida, você adiciona uma certa concentração de chumbo. E essa amostra vai te dar uma absorvância de 0,419, né? Tem só um detalhezinho, né? Ele fala que era uma amostra era 1 ml de sangue, foi diluído para 5 ml, né? Então você imagina que essa amostra foi diluída 5 vezes, né? Então você imagina que você tem um fator de diluição, né? Que você imagina que é o seguinte, né? O teu fator de diluição vai ser sempre o volume final, vai ser sempre o teu fator de diluição, né? Você imagina sempre que vai ser, nesse caso, vai ser o teu volume inicial dividido pelo volume final, né? Então, nesse caso, o nosso F vai ser 1 dividido por 5, que é igual a 0,2. Então, você imagina que aqui você tem x vezes F, aqui você tem x vezes F. Esse F é por quê? Porque a amostra foi diluída, né? E essa concentração? Essa concentração é o quê? O que é essa concentração? É a concentração que a amostra deveria ter só pelo volume que foi adicionado de chumbo. E qual que é essa concentração? Você imagina que é a minha concentração vezes o volume que eu coloquei, né? Então você imagina qual que é o volume que eu coloquei? 1 microlitro. Então você só pensa um detalhe, né? Você imagina que você tem um microlitro, né? O microlitro, ele quer dizer 10 elevado a menos 6. O microlitro quer dizer 10 elevado a menos 6. É isso que o microlitro quer dizer. Aí você vai imaginar que o volume da solução está em ml, né? Então, então você vai fazer essa conta aqui, que é a concentração do padrão vezes o volume do padrão, dividido pelo volume da solução. Então você tem que pensar o seguinte: qual que é a concentração do meu padrão? É 1,56 ppm. Qual que é o volume do meu padrão que foi adicionado? 1 microlitro, né? E qual que é o volume final da minha solução? 5 ml, né? Então aqui você tem 1 microlitro e aqui você tem 5 ml. Então, eu tenho que deixar essas duas unidades na... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a conta, né? Eu vou colocar 1 dividido por 5. Só que eu vou colocar o fator aqui. Eu vou colocar esse fator aqui na hora de fazer a conta, né? Então, eu vou colocar que o volume... Eu vou colocar isso daqui em litros, né? Então, eu vou falar que o volume do padrão que foi adicionado é isso daqui em litros, né? Então, vou até colocar em notação científica para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar formatar célula, vou colocar o número como científico. Tá vendo? Eu vou colocar o número aqui como científico. Então, agora está em litros e o volume da minha solução eu vou colocar em litros também, né? 5 ml, né? O M quer dizer 10 a menos 3. Então, eu vou colocar isso daqui como 5. Eu vou colocar isso daqui como 5 vezes 10 elevado a menos 3.
E agora vai ficar tudo em litros, né? Então, quando eu for calcular a concentração que foi adicionada, a concentração da minha solução depois da adição do padrão, eu vou fazer a minha concentração em ppm vezes o volume do meu padrão dividido pelo volume final da minha solução. Isso daqui vai dar uma concentração de 3,12 vezes 10 a menos 4. Essa daqui é a concentração da minha solução em ppm, que é a mesma unidade que eu usei aqui. Então, agora, para eu resolver esse exercício, é só eu resolver a regra de 3, né? Então, você imagina que eu vou ter... Lembra da regra de 3? Você multiplica em x? Então, ó, até eu vou deixar marcadinho aqui, ó. Então, lembra da regra de 3 que você multiplica em cruz. Você vai fazer que esse vezes esse é igual a esse vezes esse, né? Quando eu fiz faculdade, o pessoal da engenharia falava que o pessoal da química era os fazedores de regra de 3. Na época a gente brigava, mas hoje eu dou razão para os engenheiros, né? Hoje eu dou razão para eles. Então você tem que 0, então até eu vou colocar aqui, né? Então, ao invés do F, pessoal, ao invés do F, eu vou colocar 0,2, tá? Então, eu vou colocar 0,2x e aqui eu vou colocar... Eu vou deixar o... ao invés do F, né? Eu vou colocar 0,2x, tá? Você imagina que que esse F veio daqui, né? Que é o fator de diluição. Então, eu vou colocar que 0,2 vezes 0,419. O problema é que eu coloquei vezes assim, aí o x agora ficou. Então eu vou colocar vezes x, eu vou colocar o x maiúsculo para vocês não confundirem o x. Eu vou colocar x maiúsculo para vocês não confundirem o x com multiplicação, né? Que vai ser igual a 0,193, né? Que multiplica 0,2x mais c. Então vamos fazer. Então aqui já está pronto, né? É só você fazer a multiplicação, que eu vou ter o valor de x. Então aqui é só eu fazer a multiplicação. Então podemos dizer o seguinte, é que aqui eu vou ter 0, vai ter que dar uma expandida aqui nessa célula para ficar mais fácil de vocês verem, né? Então, desse lado aqui é só eu copiar. Então agora eu vou resolver a conta. Deixa eu ver como é que eu faço essa conta para ficar claro para vocês. Tá bom. Então eu vou resolver a conta aqui embaixo, né? Eu tenho isso daqui que é igual a isso daqui. Isso daqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Isso daqui é 0,193 vezes 0,2 vezes o x, né? Então, eu não posso colocar o igual porque eu estou colocando as fórmulas. Aqui eu vou dar uma expandidinha para ficar mais fácil para vocês verem. Mais 0,193C. Você imagina que eu multipliquei em cruz, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Agora eu só multipliquei, né? O 0,193x por 0,2x, mais, só multipliquei o que está dentro do parênteses, né? Então você imagina que agora essa parte da expressão eu vou passar para cá subtraindo, né? Então você imagina que desse lado aqui eu vou ter
eu vou ter 0,2 vezes 0,419 menos 0,193 vezes 0,2 isso daqui vai me dar o valor de x. Então, até vou colocar para cá para ficar expandido, né? Então, eu só peguei, ó, eu fiz isso daqui menos isso daqui, que vai ser igual a 0,193C. Opa, não posso colocar igual, que é só conta. Então, agora é só resolver isso daqui com Excel, né? Então, agora eu posso fazer essa conta aqui com Excel. É só fazer, então, 0,2 vezes 419 menos 0,2 vezes 193. Isso daqui vai ser o valor vai estar multiplicando por x, né? E isso daqui vai ser 0,193 vezes o valor de C que está aqui. Então, você imagina que aqui é x e aqui é um valor, né? Então, a concentração de chumbo no sangue vai ser isso daqui dividido por isso daqui. Que vai me dar 1,33 ppm, né? Isso daqui, colocando isso daqui, vai me dar em ppm. Eu também posso multiplicar isso daqui por 1000. Eu posso multiplicar isso aqui por 1000. Aí eu vou ter... Opa, vou tirar a notação do científico, né? Formatar célula. Vou colocar um número. E agora a minha resposta é em ppb, parte por milhão. Então, resolvendo esse exercício, eu obtenho que a concentração de chumbo no meu sangue é 1,33 ppb, né? Partes por bilhão. Pessoal, todo mundo entendeu como é que faz esse exercício? É mais um exercício de adição de padrão, igual a gente fez na aula anterior. Todo mundo entendeu como é que faz? Pessoal, vocês estão me entendendo? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Todo mundo entendeu como é que faz esse exercício? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, que ótimo. Pessoal, então vou fazer o seguinte, na semana que vem, então, na segunda-feira a gente volta a se falar, né? Volta a se falar, não. Então, na segunda-feira, às 6h30, eu vou dar uma aulinha para vocês de validação de métodos analíticos e vou explicar alguns dos princípios dos métodos estatísticos em química analítica, né? Eu falei, eu sempre quis dar isso daí, mas essa parte que eu falei é muito cálculo. E, tipo assim, é muito cálculo e ao mesmo tempo não tem cálculo nenhum, né? Porque, assim, se você for calcular, fazer os testes estatísticos, né, com uma calculadora, né, ainda mais essas calculadoras que faz multiplicação, subtração e divisão, um cálculozinho que é relativamente simples, você vai ficar meia hora para fazer. Mas usando uma planilha eletrônica é coisa de segundos, né? Então você imagina assim que um exercício que a gente vai resolver em 5 minutos com a planilha eletrônica, tipo assim, vai demorar o tempo para resolver que eu vou explicar para vocês, mas cálculo mesmo você não vai fazer nenhum, né? Então você imagina que um exercício que você resolve em 2, 3 minutos com a planilha eletrônica, se tu fosse fazer usando equações e fazendo os cálculos, você ia ficar 50 minutos para resolver, né? Então imagina assim, uma prova feita em classe, né? Uma prova feita no papel, em classe, se ali só com a folha de papel, a prova, uma caneta e uma calculadora.
o único exercício você vai gastar no mínimo uns 30 minutos para fazer. A chance de você errar mais ou menos uma coisinha ali no caminho é enorme. Aí você errou uma continha ali no meio do caminho e já perde tudo, né? Então vamos aproveitar. Desculpa, a nossa aula é 8h20, eu estou trocando o horário. Desculpas. Nossa aula é às 20h20. Eu falei 6h30. Eu tinha falado 18h30. Então é isso, pessoal. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês e voltamos a nos falar então na segunda-feira. Então, uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.